Perfeito. Fica à vontade, Deus abençoe o senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Bom, quero agradecer primeiro a Deus, porque por estar aqui com vocês, essa oportunidade. Na verdade, eu sei que quanto mais eu falo dele, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu compartilho aquilo que ele fez na minha vida, com certeza ele vai me abençoar cada vez mais e tem abençoado. Então, ir de pregar o evangelho, quer falar desse amor de Deus sobre nós, faz parte. Então, eu sou médico, psicanalista, tenho aqui, trabalho no Instituto Onária, que é uma escola de psicanálise cristã, que é, para quem não entende, é uma escola de ajudar você a melhorar a sua parte mental. A psicanálise é psicanálise, análise da sua vida mental, resumidamente. Não faz parte da psicologia, mas um psicólogo que queira ser psicanalista precisa fazer um curso de formação em psicanálise. Só que na nossa escola nós temos um Senhor, e o Senhor é o Senhor Jesus, que é o norte da nossa cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, assim como o homem é cabeça da mulher, como vocês já ouviram falar. E eu não sei o que nós vamos falar no dia de hoje, mas eu quero agradecer ao Marcel, a sua esposa, por esse convite também, e vocês que comparecem aqui nesse dia que esfriou, né? Graças a Deus. Eu falei, nossa, eu vou lá de blazer, deve estar derretendo, né? Mas Deus nos agraciou com um dia maravilhoso, tá certo? Aqui a minha esposa, que também é médica, psicanalista, a Renata, que é psicanalista, e que, para quem conhece o nosso canal, é ela que filma, edita e posta os cortes dessas palestras que nós falamos. Está o César, que também é psicanalista e trabalha no Instituto e mora aqui do lado, né? Então eu falei, César, dá um pulo lá, que é um grupo de homens. Tá certo, gente? Então vamos lá. O que eu quero passar? Passa o primeiro slide, por favor. Então eu trouxe essa passagem para vocês, que tem muito a ver com Romanos capítulo 12, no verso 2. Não conformeis com este mundo. Que mundo é esse, né? Não estou lendo lá. O mundo é aquilo que está na sua cabeça. Onde é que você vive? Onde estão os seus pensamentos? Onde está a sua consciência? Você pode estar aqui, mas seu mundo pode estar povoado, cheio de preocupações. Você está preocupado com as dívidas, você está preocupado com a sua filha, com os seus filhos, você está preocupado com o seu emprego e perdeu a fé, e o seu mundo é esse. Por isso nós vamos até a palavra do Senhor, porque a gente resgata a nossa fé. Mas Paulo lá em Romanos 12, 2, não conformeis com esse mundo. Por isso vocês vêm para a igreja para transformar a sua mente em Cristo Jesus. E outra coisa, ele fala assim, transformar-vos pela renovação do vosso pensamento, da vossa mente, da vossa percepção de mundo. Como é que você renova isso? Se você não se conectar com o pastor para você aprender aquilo que eu aprendi dentro de uma igreja, que é fazer a leitura do Evangelho. Então vocês estão numa escola que, por incrível que pareça, a gente pode dar risada, a gente pode falar qualquer coisa, mas a maior mensagem que a gente pode ver está dentro da Bíblia, e particularmente conhecendo o que Jesus nos ensinou. E Paulo foi um dos que falou assim, sejam imitadores de mim, porque eu estou imitando quem? A Jesus Cristo. Então ele é o caminho, a verdade e a vida, não sou eu. Então eu quero ler o que Paulo diz a respeito dele próprio, que muitos de vocês passam por isso. Então Paulo diz o seguinte lá em Romanos capítulo 7, do verso 18 e 20, ele fala assim, sei que nada de bom habita em mim. Olha lá, o apóstolo Paulo falando isso, ele que era o doutor da lei, estudou com Gamaliel, era o cidadão mais próximo do Deus único, vinha da tribo de Benjamim, estudou profundamente as Escrituras, sabia tudo na cabeça dele, e ele afirma que nada de bom habitava nele. Isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Tenho certeza absoluta que muitos de vocês, se não 100%, planeja algo na sua vida que é bom para você, para sua família. Chega na hora do vamos ver, o que a gente faz? Nada. Como é que a gente vai sair dessa situação? Entende? Então Paulo está lá se questionando. Eu desejo fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então o que habita em mim, que Paulo diz lá no final? Que miserável homem que sou. Eu leio as Escrituras, eu procuro a Deus, eu faço jejum, faço oração, fui circuncidado, compro todos os rituais, e o que eu faço? Tudo que é o contrário. Como é que vocês funcionam, gente? Quem faz o contrário aí? Eu planejo um monte de coisa e eu não faço. Eu procrastino, eu penso em estudar, de repente eu estou dormindo. Eu penso em não gritar com a minha esposa, o que eu faço? Estou gritando. Minhas filhas cresceram. Eu pensava assim, nossa, vou passar um dia legal com elas. De repente, o que eu faço? Parece que entra um demônio em mim, não é verdade? Eu viro um capeta e todo mundo de fora fala, nossa, o que está acontecendo com esse homem aí? Viro no giraia, por quê? Eu quero amar, mas faço tudo o contrário, gente. Entende, não? Eu quero manter a paz, quero ter domínio próprio, o que faz? Basta fazer qualquer coisa aí, por exemplo, eu quero estar em paz, fez um calor desgraçado, aí o que o cara fala? Nossa, está difícil, hein Deus, o que está acontecendo? E vira um queixoso. Todo ser humano faz isso faz parte da natureza humana, então não tem quem não faça. E Paulo foi o cara para dizer assim, somos imitadores dele, nos convida para olhar para ele, e depois, através dele, olhar para Jesus, porque ele se transformou. Antes, ele era igual eu criticava os crentes, por incrível que pareça. Tinha abandonado a igreja, não é que eu tinha me desviado, nem conhecia Deus. Dizia que conhecia Jesus ali, mas fazia tudo o contrário. E me achava ainda. Então eu era médico, formei na USP. Imagina, quem estava perto de mim era arrogante, orgulhoso, criticava todo mundo e me achava o cara mais fantástico. Aí, o que acontecia, gente? Quem é que conhecia a minha índole? Mesmo hoje, vocês olham para mim assim, eu tenho uma página no Instagram que eu faço leituras bíblicas toda semana, né? E claro, graças a Deus isso está atingindo gente no mundo inteiro, e todo mundo olha que homem de Deus, olha que homem de Deus. Mas quem sabe as minhas mazelas? Olha a cara dela. Aí, quem sabe minhas mazelas, e a outra que conhece, ó, minha filha adotiva, é a Renata. Depois que ela pulou para dentro da família, nós trouxemos para perto, para conviver com a gente, ela sabe quem eu sou. Ela sabe das minhas dificuldades. Então, o que Paulo está convidando aqui em Romanos 12:2? Olhar para o seu mundo, como é que está você aí? Então você vai pegar essa noite, porque psicanálise nada mais é do que aprender a olhar para dentro. Porque nós temos o vício de fazer o quê? Eu estou mal, quem é o culpado? Meu filho é aborrecente. Nossa, o cara dá trabalho. Quem é culpado? É minha esposa que está com TPM. É ela que pega no meu pé. É meu chefe que está lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sempre ponho o culpado em quem? Nos outros. E eu mudo de igreja, porque o pastor aqui não dá conta da minha problemática. Nossa, essa igreja está muito ruim, o pastor fala uma coisa, eita, e não presta atenção nas escrituras. Você fica olhando para quem? Para os homens. Você não olha para Deus. A gente perde tempo olhando para quem? Para homens. Aliás, falando de perder tempo olhando para homens, eu tinha lá, eu queria fazer um monte de coisa e não fazia, porque eu era invejoso. E eu olhava para esses grandes oradores, eu olhava lá os cultos online e falei, nossa, o Rodrigo Silva é um cara fantástico, decorou a Bíblia, conhece a arqueologia, cita historicamente, ele prova que Jesus existiu, prova que Moisés existiu, prova que não sei o quê. E o cara é uma Bíblia ambulante, é um livro de história ambulante, você fica lá, cara, eu não sei nada. Pois saiba que Jesus disse que veio para todos, desde o menor, que sou eu, que é você, e até para esses caras que eu conheço muita coisa. Eu não falava, sabe por quê? Eu achava que combinava as minhas palavras tudo trocado. Confundia ele com ela, e trocava o gênero, ia falar uma coisa e falava outra. Hoje eu dou risada de mim mesmo. E eu tinha inveja das pessoas que falavam bem. E o que eu fazia? Nada. Tinha vontade de falar de Deus, o que eu fazia? Nada. Queria falar algo de bom,
só saía porcaria da minha boca, inclusive crítica de mim mesmo. E por incrível que pareça, eu estava convivendo com a Renata, que ela veio nos ajudar. Eu falei, mas doutor, você é filho de japonês, pode falar tudo torto assim mesmo. Nossa, é verdade. Sabe que Deus usa as pessoas, né? Por incrível que pareça. Na verdade, a Renata, ela dá testemunho dela, ela foi minha paciente lá em 2017. Chegou totalmente perdida, mas Deus curou a vida dela. E ela depois veio me ajudar assim com essa palavra. Mas doutor, você pode falar torto, meu. Cara, qual que é o problema? É verdade, vou falar problema. Não tem problema nenhum. Por quê? O importante é o coração do homem. O importante é quem você é no seu coração. E o seu coração tem que estar ligado em quem? A Cristo. Tem que estar ligado no amor. Tem que estar ligado às pessoas. Tem que ver você e você refletir o amor de Jesus. Você refletir a mansidão. Você refletir o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, se você ler Gálatas 5, verso 22, está escrito assim: é amor, mansidão, domínio próprio, fidelidade, né, benignidade, amabilidade, enfim. Mas vamos ficar com uma palavra só: domínio próprio. Ou seja, eu quero fazer o bem, eu tenho domínio próprio e eu vou fazer. Eu vou falar com tal pessoa e não vou ficar passando mal, falo e acabo não falando. E muitas vezes eu perco a oportunidade de fazer porque eu tenho medo. E o medo, a gente vai falar daqui a pouco, da onde vem esse medo? Eu não quero agredir, por que determinadas pessoas me incomodam? E ai de quem ficar apontando o dedo para mim, eu vou lá e brigo. Eu era um médico, se alguém me questionasse, sabe o que eu fazia? Ia lá e falava um montão para o cidadão, humilhava. Sabe esses caras que ficam lá, você vai procurar e de repente o cara fala um montão para você, você nem sabe porque ele está te xingando? Pois bem, eu era assim. Se não fosse Jesus na minha vida e a palavra de Deus, eu não teria encontrado o meu caminho de amar, porque eu era desse mundo. Era extremamente irritado, nervoso, briguento. Por isso, eu compartilho o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na minha vida? Pegou esse cara, briguento, e transformou num cara mais amável, mais dócil. Por isso eu faço questão de compartilhar o que Ele fez na minha vida. Por que eu me transformei de dentro para fora? Quantos aqui são casados, gente? Vai lá. Ixi, vocês estão lascados, hein? Vocês estão lascados, porque lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala assim: eu aconselho a ninguém se casar não, fica que nem eu solteiro, porque vai ser difícil a tua vida. De um lado é difícil, mas é a maior bênção que eu tive na minha vida. Sabe por quê? Eu não falei que para vocês eu posso até falar que eu sou um cara legal? Mas quem tem que ver Deus na minha vida? Não é vocês, eu posso chegar aqui e representar o papel. E ser o cara falando de Jesus, e ser o cara lá de Mateus capítulo 23, que Jesus diz: vocês ouçam o que esse cara está falando, mas não façam o que ele fala, porque ele é hipócrita. Então quem é que vai dizer se eu estou com Deus ou não? É quem está na minha intimidade. Quem está na minha intimidade? A minha esposa, a Renata, agora o César que pulou para dentro, e principalmente as minhas filhas. Por quê? É na família, por isso que eu perguntei quem é casado, é na família que vocês vão encontrar a maior dificuldade de ser aquela falsidade, porque a raiva vai vir com tudo. Onde você quer fazer o bem é onde você faz o mal. Você pode vir para a igreja ser o cara mais amoroso aqui dentro, pegar todos os ministérios, ser do ministro do louvor, né? Vem aqui limpar banheiro, varrer o chão, fazer qualquer coisa, pagar o dízimo em dobro, dar primícia, abençoar o pastor com uma viagem para a Europa, que seja isso. É verdade. Nossa, esse cara é um homem de Deus. Mas chega na casa, não consegue conviver com os mais próximos. E o que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Pois saiba que o próximo era eu. Eu não me amava, não acreditava em mim, invejava os outros. Por isso eu não conseguia amar a minha esposa. Passei 15 anos da minha vida tentando mudar ela. E brigava com elas. E Deus dentro de mim, porque eu tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Eu conto isso no meu canal. Deus falava comigo através do Espírito Santo.
Mas faltava uma coisa, eu tinha o dom de ouvir. Só não tinha quem? O que fica faltando? Você pode ter o dom aí, com certeza você tem dom. Em 1 Coríntios 12 está escrito, o dom é dado a todos. Então você pode ser o maior orador, você pode ser o melhor empresário, você pode ser o melhor, sei lá, cantor de louvor, você pode ser criativo. Mas, se você não tiver amor, você não vai ser absolutamente nada. Porque o dom é dado a todos, mas se você não desenvolver e conhecer quem é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, o que você vai ser? Nada. Por isso Paulo, sem amor eu nada seria. Entende o que eu estou dizendo? Então, por que o casamento foi importante para mim? Presta atenção. Porque foi lá que eu tive que deixar de ser essa lagarta que feria, machucava as pessoas, porque começou a doer em mim, não porque eu estava machucando ela, porque eu tive 4 filhos. E aí elas me imitavam, porque a gente imita as pessoas, e vocês sabem que seus filhos imitam vocês, né? Aí o que aconteceu? Eu vou brigar com ela. Aí a minha esposa, tá vendo? Mas está imitando você. Aí ela brigar, tá vendo? Mas aqui, ó, vem de você. Essa coisa ruim vem de você. E aí, o que você vai fazer? Vai brigar com a tua filha? Ou você vai renovar uma maneira de você agir dentro da sua casa? Não foi suficiente eu me transformar, gente, por amor à minha esposa. Escuta o que eu estou dizendo. Vocês casaram aí, mas pode ter certeza que vocês estão sendo casca grossa dentro de casa. E muitas vezes, o que acontece? Só o casamento não é o suficiente para a gente falar, cara, eu vou largar tudo isso aqui. Tem muita gente que pensa em separar, e o gabinete pastoral está cheio de gente querendo se separar, e nós tratamos assim, vai melhorar a sua forma de amar. Você vai ver que a sua esposa não é assim, não. E é verdade, gente. Muitas pessoas que nos procuram, eles vão lá querendo se separar, e não aguentam mais o emprego, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, casamento é ótimo. Por quê? Se eu quero manter o meu casamento com ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a amar a minha esposa. Se eu quero manter minha família, por isso o propósito de família é importante, que é o que vocês são casados. Se vocês não tiverem o propósito, foi o que segurou e ajudou a minha transformação. Porque eu tive o propósito, porque meu pai morreu aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos, então vivia de casa em casa. Vivia de favor na casa do meu irmão, que era bem mais velho. Eu sou 16º filho, gente. Meu pai teve 16. Minha mãe teve 16, né? Saiu 16 pessoinhas de dentro do... É verdade. Meu pai era, eu acredito que seja fiel, mas minha mãe teve 16, eu sou 16. Mas vamos lá. O que acontece? Então meu pai morreu, tinha 10 anos, e eu tinha minha irmã mais velha que a minha sogra. Então teve um monte de gente para mandar na minha cabeça, falar que eu tinha que fazer. E toda vez que alguém ainda queria mandar, depois que eu cresci e virei médico, eu brigava com todo mundo. E quando ela queria mandar em mim, o que acontecia? Você não vai mandar em mim. E ela falava, tinha uma certa verdade na qual eu não me enxergava, mas eu precisava ouvir ela que eu estava fazendo coisa errada. Mas toda vez que ela botava o dedo na minha cara, o que eu fazia? Você não vai fazer isso, você não é meu pai, você não é minha irmã, você não é minha mãe. Já estava olhando ela como se fosse meu pai e minha mãe, já não deixava, já não enxergava ela mais como esposa. Muitos de vocês que estão casados aqui começam a ter conflito na família, porque a hora que vem o casamento, a gente vai e deixa de namorar, deixa de amar aquela pessoa que a gente conheceu, foi seduzir. E depois que ela aceita casar comigo, o que aconteceu? Agora é meu, é minha esposa. Se é minha esposa, eu vou mandar. Aí foram anos e anos. Eu era marido, ela queria mandar em mim, eu queria mandar na... Ixi, imagina a bagunça que é. Por isso você vai casar, né? Sorte sua. Vai ouvindo o que eu estou falando. Porque o amor é lindo, até que você case. Saiba uma coisa, quem está em conflito em família. O processo de separação do casal começa o dia que casa. E o dia que nasce os filhos, então, lascou de vez. É verdade. A mulher vai ficar sem dormir, a mulher vai ficar com a mama cheia de leite, vai inflamar, vai doer, e aí não acorda com olheira, junta a TPM no meio da história, aí vai lá, você que chega cansado da sua família, fala, cara, não dá certo, né? Não tem mais paz dentro de casa.
Aí começa as tretas. Aí as pessoas deixam de namorar e passam a ser pai e mãe. E ser pai e mãe é a coisa mais chata. E é verdade. Eu me transformei na minha mãe em primeiro lugar. Depois eu descobri que estava fazendo tudo que a minha mãe fazia, que eu imitava ela, porque eu aprendi com ela. Depois passei a imitar meu pai, que eu descobri que eu não queria imitar minha mãe. Passei a imitar meu pai e falei, cara, quando é que eu vou parar de imitar? Aí eu passei a imitar meu irmão mais velho. É verdade, gente. Depois descobri que estava, na época que era cirurgião, eu imitava o meu professor de cirurgia. Entende que a gente se identifica no plano terreno e leva esses problemas para dentro de casa. E aí eu quero fazer uma coisa, só que eu estou imitando quem? Meu pai, minha mãe, e eu quero voltar a namorar. Que é a melhor fase do casamento, a melhor fase do relacionamento é a fase do namoro. Muitos de vocês aqui já não namoram faz tempo, gente. Namorar é ser cúmplice, ser parceiro, não ficar enchendo as piquinhas do outro. Mas o que acontece quando a gente casa e tem filho? Tem responsabilidade, tem contas a pagar, tem as dificuldades da nossa vida, como todo mundo tem. E Jesus vai dizer que você vai ter aflição, que eu vou ter aflição, todos terão aflição. Gênesis capítulo 3 vai dizer que o homem vai acordar de manhã, vai trabalhar o dia inteiro até o final da sua vida, e a mulher vai ter dores, vai ter isso, vai ter gente mandando nela também, e vai ter treta, gente. Está tudo escrito na Bíblia. Mas Jesus veio para acabar com isso. Então, se você não olhar para Jesus, a forma de amar de Jesus, você vai estar amando a sua esposa como se você fosse seu pai. E pode ter certeza, sua esposa vai chegar para você assim, cara, você é igualzinho seu pai. O pior é se às vezes sua esposa chegar assim, nossa, você é igual a sua mãe. Só falta ter os trejeitos da sua mãe. Sua mãe é mandona? Não. Nossa, você está igual a sua mãe, porque mãe é mandona, gente. É verdade. A minha esposa está lá, imitava a tia dela, imitava a mãe dela, imitava o irmão dela. O dia que estava o irmão dela, não dá nem para ter sexo em casa. É verdade, porque estava macho. Estava macho. O dia que sua esposa tiver machona, fala, cara, isso aqui está igual ao meu sogro. Por isso que os caras não gostam de ir na casa do sogro, porque já tem um em casa. É verdade, eu não queria ir na casa do meu sogro, nem na minha sogra, porque fala, cara, eu já tenho aqui, por que eu vou lá? Não é verdade? Você sabe o que eu estou falando. Porque no plano natural, no plano da vida natural, nós somos imitadores, não é nem de Paulo nem de Jesus, muito menos de Jesus. Quem que você imita? Pergunta para sua esposa, quem que eu pareço? Faça o teste. Ou faz que nem eu. As minhas filhas foram crescendo, né? Eu dava curso de psicanálise, então elas ficavam lá e eu falava, ó, as pessoas imitam tal coisa. Aí eu vivia brigando com elas, dando um tipo de educação que eu trouxe da minha família, não era de Jesus, e ficava dando bronca nela. E falava um montão. Aí, quando eu fui para o interior, na casa da minha irmã, a minha filha já estava crescida, aí a minha irmã usou, eu até esqueci, gente, eu fiquei com tanta vergonha que eu esqueci. Mas a minha irmã usou uma palavra que eu usava para educar ela. A minha filha olhou assim, pô, você e a tia Lúcia é igualzinho. Eu falei, nossa, é verdade, gente. As pessoas viam a minha irmã em mim, viam meu pai em mim, viam a minha mãe em mim, viam os 16 irmãos em mim, mas não via Jesus em mim. Qual é a sua meta? Que as pessoas vejam seu pai, sua mãe, ou que você se revista com o sangue do Cordeiro? E revestir com o sangue do Cordeiro significa o quê? As pessoas vê luz em você, vê sal, que você tempere a vida das pessoas, mas que dilua isso, que dê sabor, principalmente na sua família. Mas se você vem para a igreja e sai daqui, ouve a palavra, mas continua praticando o que o seu pai e sua mãe disse, e muitas vezes não são coisas que foram ensinadas por Jesus, entenda que muitas coisas que eu faço hoje, eu sou honesto por causa do meu pai. São muitas coisas ótimas, fantásticas. Eles me deram ótima educação, sem dúvida nenhuma. Eu fui para Jesus porque eles me deram uma educação. Minhas irmãs eram católicas, sem dúvida nenhuma, foi plantar uma semente lá. Mas se eu cresço, e a minha vontade é continuar imitando o lado ruim deles, como as minhas filhas imitavam o meu lado ruim, entende o que eu estou dizendo? E se você olhar sua cônjuge, vai lá assim, nossa, realmente ela parece. Mas não adianta você sair daqui falando assim, nossa, eu aprendi que você parece com a sua mãe, vai mudar, vai mudar. Sabe o que aconteceu comigo quando eu assisti às aulas, fui entendendo a mente humana?
e eu percebi que a gente imita seres humanos e querer que a minha esposa fosse outra pessoa que voltasse a ser a minha namorada, e faz tempo que a minha namorada tinha ido embora do dia que eu casei e transei com ela, depois começando a nascer os filhos, ela passou a ser mãe e ficou igualzinha a minha sogra. E aí fui estudar psicanálise, porque a minha vida estava uma porcaria. Deus falou, vai estudar um pouquinho para você mudar, porque só ouvir a palavra não adiantava, vai fazer terapia, é verdade. Eu não tinha dinheiro na época, sabe onde eu fui fazer terapia? Você já ouviu falar Neuróticos Anônimos? Já ouviu falar? Teocólogos Anônimos, Neuróticos Anônimos, é verdade. Neurótico Anônimo é uma coisa legal, gente. Você senta lá na frente, tem um banquinho, você olha para uma galera assim, só tinha homem, né? Porque eu ia lá nos homens, e os homens iam num lugar, mulher ia num lugar, tá, tinha um monte de gente lá. Olha, só por Deus, não, eu não falo a Deus, né? Só por um poder superior. Essa semana, a minha mulher, puxa vida, pegou no meu pé, quis bater nela, quis matar ela. Eu só não acabei com a cara dela por causa de um poder superior. Mas depois, quando a gente vai falando, pô, por que eu estou tão agressivo? Por que eu estou com raiva? E muitas vezes não faz sentido eu estar com raiva, estar frustrado. Então o ato de falar fez com que eu começasse a refletir. Então, onde está isso na Bíblia? Efésios capítulo 4. Vocês entraram aqui, Efésios capítulo 4 está escrito assim: você quer saber transformar o homem velho, que sou eu hoje, num homem novo, renovado, com Jesus? Não é isso que está escrito lá? Transformar o homem velho num homem novo, em Jesus? Vai e confesse uns aos outros. Entende, não? Mas uns aos outros significa o quê? Não é para você se confessar com alguém que é pior que você, está mais doente que você, e falar assim, ó, se eu fosse você, me separava. Não é isso, é o que o mundo está fazendo hoje. As pessoas estão cancelando os amigos na internet, as pessoas estão cancelando o casamento, as pessoas estão abortando ali porque não sabem mais lidar com as relações humanas. Sabe por quê? Como está escrito na Bíblia, o amor está se esfriando. O homem está, mesmo aí, ó, convertido, está se encaminhando para a apostasia, negando Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Estão se afastando, porque não sabem amar. Tudo que eu estou falando é amor, gente. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, quando eu olhava para ela e eu aprendi isso que eu acabei de falar para vocês, que ela imita pai e mãe, eu olhava todo dia, você está igual a sua mãe, você está igual ao seu pai, você está igual ao seu irmão. Um dia ela chegou para mim, chega! Eu não quero mais saber do psicanalista em casa, não quero médico em casa, não quero nada, cadê meu namorado? Com todo o conhecimento que eu havia estudado de psicanálise, psicologia, medicina, eu tinha me tornado um cara o quê? Arrogante, mandão, ficando vendo o problema dos outros, querendo mudar a vida dos outros. E o que eu ganhei com isso? Nada. Então, se vocês olham aqui, a palavra de Deus é para quem? É para você. Ouça com carinho e fala, cara, eu estou fazendo uma coisa que eu preciso sair. Esse negócio que meu pai fazia, e eu estar aqui, não serve na minha família. Eu, ao invés de amar as pessoas que eu devia amar, estou ofendendo. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia imitar nem meu pai, nem minha mãe. Cara, eu estou olhando isso agora. Cara, meu pai fazia isso comigo. E eu estou imitando a minha filha, mas isso não está dando certo. É isso que a psicanálise faz. É olhar para dentro de si mesmo, ver esse lado ruim, que Paulo fala assim, que miserável homem que sou, porque faço tudo ao contrário, que habita em mim o pecado, e eu não tenho condições de mudar isso. Pois bem, se você ouve a palavra de Deus, Jesus diz assim, cada um pega a sua cruz e me siga. Então, eu estava olhando para mim, as coisas que me incomodavam, mas eu queria transformar o mundo. Não é isso que está escrito? Não conformeis com esse mundo. E vocês pegam, não conformeis com esse mundo, olha isso, e quem é que você vai querer mudar? O outro. Eu não estava conformado com o meu mundo, mas eu queria transformar a minha esposa, as outras pessoas, todo mundo, mas eu mesmo estava de boa. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar o que acontece. É diferente da gente. Tem TPM, vira no girai, um dia está bem, outro dia está mal, fica criticando você. Cara, eu casei com um capeta. É verdade. Eu falo, casei errado, Jesus Cristo, o que eu fui fazer? É verdade, eu preciso de alguém só por Deus na minha vida. E é verdade, a gente parece essas besteiras. E se você não olhar para a sua consciência, quantas vezes você pensa nisso, porque você não tem uma resposta, você não tem o caminho,
porque você não está querendo mudar você. Porque Jesus diz, cada um pega a sua cruz e me siga. A gente quer pegar a cruz dos outros, né? Olhando o problema dos outros, vem para a igreja e quer mudar o pastor. Vem para a igreja e vai falar assim, nossa, aquele irmão aí tá louco, hein? Ele está desviado. É verdade, mas as pessoas não veem que está lá diferente. Vocês estão me entendendo? Entenda uma coisa, cheio de rituais. Vai orar, fazer jejum, fazer sacrifício, dando dízimo, dando isso, dando aquilo outro. Saiba que Nicodemos, quando se encontrou com Jesus, era um cara ilibato, inquestionável, conhecedor da palavra, conhecedor de todas as escrituras, fazia todos os rituais. O que Jesus falou para ele? Nicodemos, você vai ter que nascer de novo da água, do Espírito, para você entrar no reino dos céus, para você ter paz, para você ter domínio próprio, para você não ficar perturbado. Não é verdade? O que Paulo disse de si mesmo? Lá em Filipenses? Eu fui da tribo de Benjamim, fui um verdadeiro fariseu, fiz todos os rituais, cumpri todos os sacrifícios, fui circuncidado, tudo que eu fiz na minha vida dentro da igreja, e cocô, esterco, é a mesma coisa, porque ele não conhecia quem? Jesus. Entende o que eu estou dizendo? O que é conhecer Jesus? Convide Jesus para a tua casa. Eu ouvia, mas não convidava Jesus para a minha casa, porque ainda habitava o pensamento aqui, terreno que eu aprendi. Vai ser médico, vai ser dentista, vai ser advogado, você tem que se formar, você tem que ter título. Título e dinheiro não resolveram a minha vida. Chegou um momento que eu estava quase separando de tanta briga, porque eu não queria largar o osso. Porque eu tinha medo de parar de imitar meu pai, tinha medo de parar de imitar minha mãe, porque eu aprendi com eles como lidar com o mundo. Então, a gente vem numa família, agarra o osso. É verdade, a gente agarra o osso. Nicodemo foi convidado por Jesus. Vai assistir o filme The Chosen, que está lá nos aplicativos. Tem o episódio número 8. Foi a coisa mais linda que eu vi. Jesus falando com Nicodemos. Olha, vem com a gente, amanhã a gente vai fazer uma missão. E o cara com o coração apertado porque viu Deus nele. Cara, eu vejo Deus em você. Só pode ser Deus, cara, mas não dá. Eu tenho que ficar com a minha tribo aqui dessa igreja, dessa denominação, desses rituais todos. E tudo que Jesus estava convidando para ele aprender a amar de uma forma diferente. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí no dia seguinte, ele com o coração apertado com todo o dinheiro dele, deixa um saquinho atrás do mundo lá. E Jesus, sabendo que ele estava atrás do mundo, fala: Nicodemos, faltou tão pouco para você, cara. Pular do outro lado, largar tudo isso e me seguir. Então Jesus está convidando para você seguir, para você ter o banquete no reino dos céus, para você, como um pai festeiro que é Deus, para você entrar no reino dos céus. Você tem que entender esse pai amoroso que só quer que você ame de uma forma igual a ele, que é cheio de graça e misericórdia. É pela graça e misericórdia que você vai se transformar. É com o Espírito Santo transformando a sua vida, assim como faz milagres. Você que não tinha emprego, ganhou um emprego. Você que estava sem dinheiro, estava passando fome naquele dia, vai vir aquele dinheiro que você precisava. Deus já fez milhares de vezes isso na minha vida. E vocês tiveram isso. Só que ter milagre na vida, mas você não tiver vontade de transformar o seu caráter e o caráter de Cristo e se revestir da veste do Cordeiro, que é o amor que ele tem, e as pessoas têm que refletir esse amor. Senão você está com a mesma vestimenta e vai falar assim: Pedro, você está parecendo seu pai, você está parecendo sua mãe, você está com a vestimenta de que japonês é tudo igual, não é isso que você só... É verdade, o japonês é tudo igual, faz isso, nem abraça, tá lá, tal. Cara, é o povo mais ordeiro, mas muito frio no amor, entende não? Ele vai amar você respeitando você, mas se aproxima dele. É frio, calculista, tudo, né? Eu não vou falar muito não, porque vocês vão abrir seus olhos, entende? Mas você não vai enxergar o outro se você está vivendo a mesma coisa. Se você está com a trave na sua vida e Deus te convida para tirar essa trave, para curar o seu coração, a sua alma,
Porque Paulo fala assim: enviarei o mensageiro de Satanás, que a tua carne, o teu emprego, tudo isso apodreça, mas que o teu espírito se salve. Entende que Deus toda hora te convida para que você largue esses conceitos que a gente aprende aqui, seja religioso, seja com pai, seja com mãe, pegue tudo que é bom, tudo que é digno do louvor, está lá em Filipenses 5. Retenha o que é bom, mas o que não vem de Deus, que é falta de amor, você joga fora. Vocês têm que aprender, vocês têm que olhar para isso. E quando Jesus diz assim: onde 2 ou mais estiverem, eu lá estarei. Como é que você convida Jesus para estar com você? Não é brigando, porque Ele é o amor puro, Ele é a misericórdia. Se o outro está lá em amor e você está em amor, se ela te falar uma verdade, se a esposa falar uma verdade, mantenha firme, porque ela está batendo na sua cara. Deus pode bater que eu vou dar outra face. Fala mais um pouquinho, está doendo, mas eu aguento. Cara, eu faço isso hoje, porque eu sou imperfeito. E muitas vezes ela chega para mim com as palavras duras. Mas o conceito que ela está falando que eu estou errado, o conceito está certo. A ideia está certa, mas eu brigava porque ela fazia um jeito que eu não gostava. Manda essa cara que eu ouço, mas você falando desse jeito me dá uma raiva. Dá uns gatilhos, gente. E aí pode ter certeza, o seu chefe dá gatilho na sua cabeça para raiva, sua esposa faz isso, seu filho faz isso. E Jesus convida você a dar outra face. Se a pessoa está tomando aí uns 10 minutos de você, falando, porque 10 minutos é muito, seu filho está lá querendo conversar 5 minutos, você não dá 5. Dê 5 minutos, dê 10 minutos, dê 20 minutos, porque lá está escrito: se o indivíduo vai fazer você, como escravo, caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se o teu filho quer 5 minutos no final do dia que você está cansado, dê-lhe 10, porque o amor é mais importante, porque ele vai se sentir valorizado por você. Porque se você não se valorizar aí com seu filho, principalmente o homem que chega cansado, e é verdade, trabalhou bastante, porque é a função do homem sair e ganhar dinheiro, o que acontece? Você não dá atenção, você vai ver os influencers da vida que vai influenciar seu filho, porque ele vai dar atenção. Vai falar palavras doces, mas entre as palavras tem uma faca que vai separar você dele. Então, quem você quer que influencie a sua família? Os youtubers, os influencers, que é totalmente vazio, são palavras vãs que não dá fruto nenhum? Ou você vai vir para a igreja aprender aqui, todo domingo, e essa igreja dá espaço para vocês terem essa liberdade? Entende, não? Porque toda a igreja tem que falar de Jesus e levar vocês para Ele. Está lá em Hebreus, capítulo 7 a 10, vai lá. Jesus é o novo tabernáculo, a segunda aliança. O primeiro é cheio de leis que você leva para sua casa. Cheio de lei. Não pode. Vai ler Colossenses 2. Não pode isso. Paulo lá quebra tudo isso. Porque o mais importante é vocês convidarem o amor de Jesus na sua vida, na sua família. Está entendendo? Não. Só que é difícil praticar o amor. Eu quero amar, mas quando eu vejo eu estou com raiva. Entende, não? E está lá na Bíblia: o verdadeiro amor joga fora todo medo. Se você está com medo, com pânico, com ansiedade, é porque, no fundo, falta amor aí dentro, por incrível que pareça. Quando a gente acessa esse nosso trabalho, que está uns panfletinhos aí, ó, ela vai acessar a raiva das pessoas. Guarda essa frase aí, que um dia vocês vão entender. O ser humano que está na raiva, gente, entende? Já não está próximo de Jesus. Só que a gente vive num mundo de frustração. Então você sai na rua, vai no emprego, vai no ponto de ônibus, vai pegar um carro, encontra com as pessoas, está todo mundo reclamando. E não é do time de futebol, não. Está reclamando da vida, da política, do pastor, da esposa, dos filhos. Mas a pessoa não consegue controlar a língua. Por isso está lá: a língua fala do que está cheio o coração. Entende o que eu estou dizendo? Então observa o que vocês estão fazendo. Observa o seu comportamento. Isso é lícito? É digno de louvor? Não, então eu preciso de ajuda. Eu preciso dobrar o joelho e orar bastante, olhar para dentro de mim. E amar é uma decisão, não é um sentimento. Se vocês estão lá esperando paixão pelo seu filho, paixão pela sua esposa, quando é que vai vir paixão? Eu passei por isso. Eu brigava com ela, 15 anos de casado, brigando. Falava: gente, casei errado.
Deus falou assim, vou te mostrar que você ama essa mulher, vou despertar uma paixão no seu coração. Sabe o que aconteceu? Eu tinha ido nos Neuróticos Anônimos, melhorar a minha cabeça para parar de reclamar. Eu ouvia minhas queixas, porque eu estava lá falando, falando dos meus problemas. Eu falei, cara, não tem sentido ver isso. Porque à medida que eu falava, também eu ouvia. E ela foi um outro grupo de mulheres de Neuróticos Anônimos, lá tinha mais pessoas. E tinha o AA, sei lá, tem um tal de Joaquinzão, que eu chamo de Joaquinzão. E era noite, das 8 às 9, sei lá. Aí, a hora que ela chega em casa, ela veio de carona, eu vejo assim, dentro do carro, ela com o tal do Joaquinzão. Eu falei, aí meu coração fez... Aí Deus falou assim, tá vendo? Agora você está sentindo, que você está sentindo o coração com medo de perder, apaixonado, né? Você precisa quase perder para dar valor. É verdade. Eu tive que ouvir isso e mudar. Dê valor às pessoas, porque quando a gente está perdendo, a pessoa está morrendo de Covid, a gente fica com medo, fala, gente, o que eu vou fazer que está doente, vai não sei o quê. Entende? Explica quem é o Joaquinzão. Deixa eu explicar. Não, o Joaquinzão, na verdade, era o coordenador dos Alcoólicos Anônimos. Então, era o grupo... Tinha 50, 60 anos, já é um cedor da minha idade hoje, né? 60 anos. Ela tinha lá 28, 30 anos. Não tinha nada a ver, gente. Mas entenda que a nossa neurose, né? A nossa neurose é assim. É bom ele completar, né? Você não vai falar, opa, peraí. Ele estava lá metaleiro. Não estava metaleiro. É verdade. Ainda bem que eu trouxe ela, hein? Viu? Briguei para trazer ela. É grupo de alma, mas você vai comigo, pô. Hoje eu dou risada, porque eu não valorizava o que eu tinha. Entende? Quando a gente casa, a gente valoriza a mulher do vizinho. Essa que é mulher, isso que é Nossa Senhora. Fica cobiçando. E a Bíblia vai dizer, né? Os mandamentos vai, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus ainda fala, Mateus 5, se você olhar esquisito, você já está pecando. Gente. É verdade, mas vai ser hipócrita. Eu até vou falar aqui, tem mais um tempinho, para ir encerrando, porque a história tem um monte para contar, gente. Mas eu quero que vocês entendam que vocês têm que olhar para dentro de vocês, não é para o mundo lá fora, não. Entende? Que mundo é esse que você vive, gente? É um mundo de fantasia. Por isso Jesus diz que você está morto, está vivendo uma ilusão dentro de você. E aí vem uma realidade. Quando aparece um Joaquinzão lá, opa, peraí, senti coisas. É verdade, tem medo de perder, eu tive medo de perder, gente. E Deus veio falar comigo assim, poxa vida, e aí, ó? Até quando você não vai valorizar? Até quando você vai esperar acontecer uma coisa para depois ir correr atrás e começar a amar verdadeiramente? E mesmo assim não foi suficiente, gente. Foi muita briga. E eu não queria ir, por incrível que pareça, o Espírito Santo vai numa igreja evangélica, vai conhecer Jesus. Cara, eu já conheço Jesus, é minha amigão. Por quê? Vem uma frase, vai lá, vai para a igreja. Eu não queria ir para a igreja, sabe por quê? Eu morava bem na frente de uma igreja pentecostal. Aí a galera ficava dormindo, eu era cirurgião. Pô, esses caras estão gritando, estão tentando dormir, pô. E me queixava, esses caras são malucos. Gritava. Falei, gente. E aí, ainda minha família lá atrás criticou, então peguei a crítica, continuei com a crítica, e não vinha o real sentido da coisa. Muitas vezes a gente vai para a igreja, fica analisando as pessoas e não ouve a palavra. O mais importante é você vir para a igreja, o que a palavra está dizendo com o meu coração hoje, com a minha mente, o que eu preciso transformar na minha vida com isso que o outro está dizendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando o coração de cada um aí. Entende, não? E que Ele ministre no seu coração aquilo que você precisa abrir os olhos para melhorar a sua família, porque o primeiro ministério é a sua família. Não adianta você ganhar o mundo, ser empresário, ser um bom emprego, sei lá, fazer um monte de coisa. Se você perder a sua salvação e você perder a sua família, vai doer muito mais, gente. Entende o que eu estou dizendo? Então, pode passar o próximo slide aí? Então, na verdade, eu vim falar de um monte de coisa, mas tudo isso leva à solidão, tudo isso leva à falta de diálogo, porque toda vez que eu brigava, a gente não conseguia tocar o diálogo para frente, porque eu queria mudar ela, ela queria me mudar, e aí vinha a solidão terrível. E hoje em dia as pessoas ficam ansiosas e vai se, o quê? Tem um momento de prazer
torcendo aí para o Coringão, para o Palmeiras, para o São Paulo, que foi campeão, vivendo uma ilusão de que o time ganhou, está feliz da vida, mas outro dia o time perde e de novo, estou triste. É verdade, é um momento de felicidade, isso não traz felicidade, isso não traz paz na cabeça das pessoas. E as pessoas, por não ter paz, estão sendo viciadas. Saiba que você está dando o maior dinheiro para quem está passando a vida na rede social, ali no celular, passando o dedo. Você está ensinando seu filho a ficar viciado. Hoje em dia, eu preciso falar com você, se você tem filho pequeno, você vai casar. É muito importante o afeto familiar, o contato de pele, abraçar seu filho, conversar. Porque se você não conversar, a rede social vai conversar. E tem gente hoje que tem dinheiro, com 2 anos, está comprando um celular, não está dando na mão da criança. Está causando maior dano cerebral nas crianças, porque as crianças estão ficando muito ansiosas, querendo as coisas muito rápidas. Hoje a gente sabe que a rede social, tipo Instagram, TikTok, você tem que postar coisa que vai durar no máximo 7 minutos, que ele vê, depois não perde a atenção já. Está tendo dificuldade de focar a atenção. E não é só isso, não. A gente pode falar uma noite inteira sobre essas questões, mas as pessoas vão para a rede social para não pensar em como resolver o problema. Mas oração é uma coisa que eu aprendi. Oração é olhar para dentro. Pai, eu sei que você sabe as minhas necessidades, me ajuda nisso. Porque eu estou pecando aqui, eu estou errando aqui, eu preciso corrigir isso, não tenho forças. O Espírito Santo me dê forças. Eu não conseguiria ter transformado a minha forma de amar se eu não tivesse tido a experiência com Deus. Mas não deixe que a experiência com Deus, com milagre apenas, fique lá você esperando a espera do milagre. Não, tenha a sua vontade, porque os impulsos carnais para você fazer besteira vem, porque é da carne. A carne olha, vai sentir coisas aqui no coração e na mente, como daqui a pouco eu vou falar, e vai ficar desviando sua atenção para muitas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Passa o próximo aí. Então aqui, só para a gente entender, que eu vim falar do ponto de vista mental, tudo que a gente está conversando aqui. Freud e a psicanálise, criador da psicanálise, ele descobriu lá no final do século XIX, começo do século XX, que existia uma vida, né, uma vida inconsciente, que a gente faz no automático. Tudo que a gente faz no automático, a gente se arrepende. Por isso o cristão, peraí, você está me oferecendo, mas eu vou orar. Vou orar, dá um tempo, não vou no impulso. Normalmente as pessoas vão no impulso, não vai orar. Não vai pedir um conselho a Deus. Muitas vezes é enganado pelo impulso, porque o impulso engana. O impulso é sedutor. A mídia sabe como seduzir vocês. Tem gente que vai beber o álcool só porque está assistindo o jogo de São Paulo aí e está lá, beba Kaiser, beba Brahma, enfim, loira gelada, e vai sugerindo as pessoas. Eles pegam isso e você daqui a pouco dá vontade de beber, e quem é alcoólatra volta a beber porque tomou um gole de cerveja. Entende, não? Mas tudo isso é mental. E o que existe na mente que Paulo diz? O que habita dentro de mim que faz eu fazer tudo o contrário lá em Romanos 7? O que habita é isso aqui, ó. Se vocês verem a linha branca lá, ó, tá certo? 10 está escrito lá à sua direita, consciente, lá em cima, primeira linha. A gente quer estar próximo de Deus, a gente quer viver o reino de Deus, a gente quer ter paz, e particularmente a gente quer ter domínio próprio, a gente quer conhecer Jesus. Isso é na nossa consciência. A nossa consciência quer, a gente vai para a igreja e faz tudo isso. E aí, nos 10%, eu tenho um monte de crenças que eu sei. Eu sei os valores que meu pai me deu. Eu tenho orgulho ainda de imitar meu pai. Meu pai fazia isso, eu estou sabendo. Só que isso não tinha nada a ver com o que Jesus disse. E, claro, isso de crenças culturais não foi suficiente. Então, se eu aprendo as leis, que é proibido, não cobiçar a mulher do próximo, né, não matarás, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, um monte de leis. Eu sei que a lei existe, está lá nos 10%, na segunda linha lá. Crenças, valores e princípios que eu sei que eu tenho que praticar, eu tento, não consigo. Por que eu não consigo? Porque 80% dos nossos impulsos que estão na nossa mente são inconscientes. Isso estão ligados, por exemplo, a impulsos sexuais. Impulsos sexuais, por exemplo, vamos dizer assim, vou dar um exemplo que é impulso sexual. Certa vez, eu casado, já tinha resolvido um monte de problemas. De repente, fui na casa de um amigo meu, olhei para a mulher dele que estava de minissaia e falei, ô capeta, por que você está fazendo minissaia aqui? Não tive vontade de transar, mas sabe quando você olha e vem aquele impacto?
E Jesus disse, se você olhar e sentir coisas, você já cometeu pecado. Mas o que é o pecado? É que eu comecei a sentir coisas aqui, ó. Entende que a gente sente coisas aqui? Que é carnal? Aí eu olhei aquilo e falei, gente, eu vou sair daqui. Era um dia de churrasco. Saí, capeta que você fez comigo. Claro, passou. No dia seguinte, isso era domingo, no dia seguinte saí, fui para o escritório, saí na rua, aí eu via mulheres de saia e meninas de 15, 18 anos, e falava, cara, eu estou olhando e estou sentindo coisas. Por quê? Nós olhamos e sentimos coisas. Essa é a grande verdade. E muitas pessoas sentem coisas e depois vai satisfazer o quê? Esses impulsos que estão aqui. Entende, não? E a coisa é tão perturbadora que fica na carne e as pessoas vão para pornografia, masturbação, porque está sentindo coisa. Vai lá no TikTok, no Instagram, e aí aparece sugestão de uma mulher loira, morena e não sei o quê. O cara sente coisas. Depois sai de fininho, vai lá, e como sentiu coisa, o que ele vai fazer? Vai se masturbar, vai ficar viciado e ficar olhando essas mulheres lá, porque sentiu no corpo. Como eu sei que o negócio é mental e é inconsciente, e eu tenho os meus princípios cristãos, porque eu não quero trair, eu sou fiel, mas alguma coisa está vindo. E a Bíblia lá em Efésios 4 ainda está escrito, vai e confessem uns aos outros. Claro, como minha esposa também é psicanalista, também passou por esses impulsos aí que a gente tem. Eu falei, cara, eu estou olhando aqui, a mulher do amigo, senti coisa, agora eu saí na rua, tá, não é vontade de transar, mas senti coisas corporais. Por isso a carne dá impulso. O que aconteceu? Ela bateu nas minhas costas assim, vai resolver. Só que o vai resolver não é assim, vai lá e pega a menininha, vai lá atrás da mulher do seu amigo. Não, vai lá resolver, ver por que você está sentindo coisas. E é claro, usando a técnica da terapia, fui me submeter à terapia. Olhei para dentro de mim mesmo, fui parar lá aos meus 18 anos. O que aconteceu aos 18 anos? Aconteceu que eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina da USP, porque eu me achava burro. Eu entrei dentro de lá, estava me achando cara, né? Para quem se achava burro, que eu já falei aí nos outros vídeos, tinha déficit de atenção. De repente eu me achava burro. De repente eu entrei na melhor faculdade de medicina, que era difícil naquela época, não tinha tanta faculdade. Aí eu me achei um cara vitorioso. E aí estava saindo com a menina que eu achava a menina mais bonita do pedaço lá da faculdade. Ou seja, eu estava com o ego lá em cima. Eu sou o cara. E quando é que eu comecei a ter esses impulsos aqui? Foi quando eu comecei a montar a empresa. Aí veio dívida, veio responsabilidade, veio medo de fracasso, que é normal da carne. A gente vai na fé, um dia eu te conto aí. Mas Deus falou, saia do seu emprego, você e sua esposa, e monta a escola de psicanálise cristã. Eu sabia que ia ser criticado, eu sabia que as pessoas iam me criticar, e também sabia que precisava pagar a conta. E quando eu fui montar, veio a insegurança e bateu o medo. E quando bateu o medo, o que aconteceu? Eu saí na rua e estava lá perturbado por falta de fé, vamos colocar assim. Apesar de ter fé, vem o medo natural do ser humano. Aí quando eu encontrei um disparador, que é a menina de saia, eu associei isso lá na minha cabeça, eu entrei numa rede, que a gente chama de rede neural, e fui parar nos meus 18 anos quando eu saí com essa menina. E essa menina tinha um rosto característico, usava saia, aí eu não podia ver saia e ninguém com aquele rosto. Aí quando eu acessei isso, o que aconteceu? Toda aquela coisa foi embora. Isso está na parábola do joio e do trigo. Só para vocês terem ideia, a parábola do joio e do trigo diz que Satanás plantava o joio todas as noites nos campos de trigo. Não é verdade? Quando é que você tira o joio que não dá fruto, ainda destrói o campo? Quando o trigo estiver dando a sua espiga. Ou seja, eu estava dando espiga, estava dando trigo, estava pronto para amadurecer, dar fruto. O que o Satanás veio? Me fez lembrar daquilo. E se eu não sei disso, que é mental, que está no inconsciente ali, ó, nos impulsos sexuais, que foi dado um disparador, porque eu gostei um dia e sofri uma decepção muito grande com essa menina que não queria namorar comigo. Aí quando chegou agora, fui montar um negócio em 2018, começou a disparar a mesma sensação física, porque as nossas emoções são semelhantes. Entende, não?
Portanto, tem muita gente que se fracassou no primeiro namorado, ou quem casou 2 vezes, fracassou no primeiro casamento, e depois costuma transferir o problema para o segundo casamento. Ou fracassou com a namorada, começa a cobrar da esposa coisa que aconteceu lá atrás. Ou começa a viver coisas aqui, emocionais, coisas que aconteceram lá atrás. Então a nossa mente é enganosa. Por isso a Bíblia vai dizer, o coração do homem é enganoso, porque sente coisas aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que tem medo de falar em público. Só do pastor falar, vamos chamar um aí para falar hoje aqui, repetir um negocinho que eu estou dizendo. E eu vou chamar um agora. E começa a olhar. Sabe o que vai acontecer? Vou chamar um, vou escolher. A pessoa que tem problema em falar em público, sabe o que ele vai fazer? Caiu um negócio aqui, peraí. Enquanto eu estou procurando, o cara se esconde, porque vai vir já palpitação, só porque eu estou olhando, entende não? Porque nós fomos criticados em falar. Olha, você está falando besteira, tá. Então, quando tem que falar, a gente tem dificuldade. Eu tinha essa dificuldade. Eu não conseguia falar em público. Eu consegui. Vai lá falar alguma coisa lá que você fala bem. Começava a falar tudo torto. É verdade. Eu falava torto, trocava palavra, ficava ansioso, ficava comendo palavra. Ixi, era difícil, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito dos impulsos às pornografias, a compulsão, a masturbação, muitas vezes está ligado à ansiedade e impotência aqui, dificuldades. Então, é importante você estar aqui. Aliás, eu encaminho muita gente para advogado, porque tem muita gente que precisa de um advogado para resolver um problema que está causando uma aflição nesse mundo. Igual a Renato que eu falei. Mas doutor, fala tranquilo que se você falar errado, está tudo certo. Eu falei, nossa, é verdade. E se você está com problema na justiça, um advogado vai falar, filho, eu vou te defender. Deixa comigo, ó, parte jurídica é minha. Tem um pai, advogado, está me protegendo. A pessoa fica tranquila, não fica pensando besteira. Está entendendo o que eu estou dizendo? E vocês estão numa igreja que o pastor, eu conversei com ele, eu conheci, tive a honra de conhecê-lo, que é um pastor que está aberto a fazer a obra de Deus com amor na vida de vocês. Entenda que não é todo lugar que as pessoas estão disponíveis a ouvir. Então, se você encontrar uma igreja, um pastor que está disponível a ouvir vocês, a acolher vocês e também direcionar, até ajudar vocês a pensar no problema, não é somente, vamos aguardar que Deus faz. Não, você precisa aprender a pensar. No caso desses impulsos, a pornografia ou qualquer outra coisa, tem a ver com a mente inconsciente. Por isso que Paulo diz, o que habita dentro de mim? É muita frustração. Eu fiquei frustrado com um namoro mal resolvido. Aí chega agora, no momento de dar fruto, eu tento resolver agora aquilo que eu tinha o desejo do passado, ter uma namorada daquele jeito. Saiba que muito indivíduo que vai para pornografia, e a maior parte são homens que vai para pornografia e masturbação, é porque teve um fracasso, um amor lá do passado, uma morena, loira, e o cara vai para a pornografia e fica procurando essa mulher na internet. Enquanto isso, a esposa fica, coitada lá, carente. E saiba que lá em 1 Coríntios 7, quem vai para esse lado começa a ter problema de ereção, começa a ter problema de desejo libidinal e começa a se frustrar. Aí fala, nossa, estou broxando. Mas isso é por causa da masturbação crônica. Saiba que vocês vão ficar broxos se vocês ficarem... Então, toma cuidado, pense sobre o que eu estou dizendo. Porque é tentativa de encontrar aquela namoradinha dos 18 anos, dos 15 anos. E é mera ilusão e é mentira. Porque se você encontrar com aquela namoradinha lá, hoje, você vai ver que você está com uns 40, 50 anos, já é uma senhora. Nossa, a vida foi difícil para ela, né? Quantos filhos você tem? Nossa, ter filho acaba mesmo, né? Nossa, eu olho para minha esposa, está melhor que aquela baranga, né? É verdade, eu vou falar a verdade. Isso está na mente do homem, gente. Porque a mente do homem, ele não guarda a imagem. Então ele precisa buscar essa imagem na pornografia. A mulher não. Se apaixonou por você, está com você lá. Fica o dia inteiro pensando em você. Aí ela vai te procurar e você está pensando em outro. Porque sua mente não guarda essas coisas. Por isso, o maior vício pornografia. Depois a gente volta a contar mais história. Aí outra coisa que acontece na relação familiar, né, importante que vocês são casados, está aqui, ó. Tem o gráfico azul, está escrito FSH, o verdinho LH, tá certo?
Aí tem o que está escrito direito, progesterona e estrógeno, tá certo? A progesterona é esse marronzinho de baixo, o estrógeno é esse vermelhinho que está no meio. Esse gráfico que está no 14º dia da menstruação, porque se você não sabe, sua mulher menstrua a cada 30 dias, 28 dias, então está lá. No meio do ciclo, que é 14º dia, é onde o vermelhinho sobe, que é o estrógeno, e a mulher vai te seduzir. Ela vai ficar querendo namorar com você, vai querer transar com você. E se você não estiver preparado, você vai frustrá-la. Se você está na masturbação, você vai frustrar a mulher, porque você está mais preocupado em procurar alguma coisa na internet do que ir atrás da sua mulher, e o seu casamento vai afundar. Mas entenda que no meio do ciclo ela está calma, sedutora, está boazinha, tá certo? Então é o meio do ciclo, lá no 14º você vê que os hormônios todos sobem lá. Então o hormônio não conhece Jesus, é o que eu falo, porque é verdade. Quando a sua filha, se você tem filha ou tiver filho, o hormônio começa a atuar, ele deixa a escola dominical e não quer saber mais de você. Ele quer sair à noite porque o hormônio está lá, vamos encontrar alguém para fazer uma festinha. E isso acontece. Por que eu trouxe esse gráfico? Para vocês entenderem que os adolescentes, quando viram adolescentes, cria barba nos homens, cria o gogó, começa a criar pelos na região genital. Isso significa que você tem aquela linha vermelha do meio, bem reta lá, que chama testosterona. E a testosterona no homem, ela é uma linha mais ou menos reta. Eu coloquei reta, esse desenho foi o que fiz. Ou seja, o homem é aquele cara que fala que está em paz. Você chega lá e fala, nossa, minha mulher está doida, parece que está com capeta hoje. E você não entende porque ela fica gritando, pastor, eu casei com a serpente, porque ela fica querendo me morder toda hora. Mas por que as mulheres fazem isso? Porque as mulheres têm, no meio do ciclo, ela fica sedutora porque é o momento que ela está fértil. É igual uma cachorra no cio, entende? Não? Fica seduzindo, são hormônios. E no final do ciclo lá, que a progesterona aumenta e no 28º dia ela cai, aquele círculo marrom, que faz aquela calombo marrom, o que acontece? A queda do hormônio progesterona é progestação. E a progestação é porque a mulher, no meio do ciclo do 14º dia, teoricamente ela vai engravidar, porque ela estava sedutora, seduziu você. Só que nem sempre a gente vai engravidar, né? Senão você teria um monte de filhos. Então, no final, o hormônio da progesterona cai e a mulher tem a famosa TPM. Então, vocês têm que saber que a sua mulher é nervosa, muitas vezes, por causa de TPM. Tensão pré-menstrual, que eu acredito que todos vocês já passaram por isso. Se não é você, é sua filha. Por exemplo, tem uma filha que tinha delírios. Tinha delírios assim, começava a falar coisa com coisa por conta da tensão pré-menstrual, que precisava ser medicada, inclusive. Então tem mulheres que ficam irritadas, nervosas, vai brigar com você. Não é falta de caráter, não é trauma de infância, não é nada, é hormônio. Vocês estão me entendendo? E o hormônio, quando começa a ser produzido, vai estimular desejos carnais. Vocês estão entendendo isso, não? Por que o homem é reto? Então o homem não tem a variação hormonal todo mês. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Mas as mulheres não estão aí. A mulher, em geral, é bipolar. No meio do ciclo está feliz, né? Vamos lá, vamos fazer festinha. Chega 2 semanas depois, sai daqui. Então ela cicla, é verdade, as mulheres ciclam muito rápido. Estava conversando com o pastor, 70% são mulheres que vão procurar a igreja porque elas sofrem, né? Tem as emoções assim. Aí a tua esposa, vamos para a igreja. Eu estou de boa, não estou precisando não. É verdade, tem um vídeo que eu postei lá, meu marido folgado. Porque o marido não entende porque que a mulher fica com essas emoções à flor da pele. Vocês estão entendendo isso, não? Por quê? Por causa do hormônio. Então, o hormônio não conhece Jesus. Então, na fase da TPM, ela vai brigar. E testosterona muito alta também faz com que o homem queira brigar toda hora. Tem muita gente que é briguento. Que nem Paulo, né? Queria dar pedrada nos hereges. Tem muito homem que fica dando pedrada, gente. Não é isso. Não é isso que está lá, o que Jesus ensinou. Pode passar o próximo? Aqui, na verdade, está uns panfletinhos, tá certo? É só para vocês quiserem ter lá a rede social, tem muita palestra que eu faço leituras bíblicas. Aqui, na verdade, eu deixei, fui falando, as coisas que vieram aqui na minha cabeça, espero que tenha feito sentido para vocês, tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, olhem para Jesus, se revistam
do sangue de Jesus significa revestir do amor dele em vocês. Vocês têm que sair daqui, ou é um processo, não é porque você ouviu uma palestra, uma pregação, que você vai ser o cristão. Tudo isso é uma renovação diária. Todo dia a gente peca, a gente fica nervoso, a gente briga, mas no dia seguinte eu vou olhar para Jesus, essa noite, Deus, amanhã eu vou acordar uma pessoa melhor. Eu entendi, eu tenho que mudar. Foi isso que mudou a minha vida. Quando eu fui para a igreja, minha esposa foi para a igreja, a gente começou a entender o amor de Jesus em mim e ela nela, eu fui mudar, ela foi mudar, e hoje a gente pode dizer que nós temos uma família. Então todo mundo precisa de uma família. Entenda uma coisa, hoje o mundo quer destruir a sua família. Não deixe isso fazer. O mundo quer destruir a sua identidade. Por que eles perseguem o cristão? Porque cristão é cristão, tem uma identidade em Cristo. Eles não têm uma identidade nos influencers. Eles não têm uma identidade no político. Porque Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o cristão verdadeiro não se corrompe pelos valores do mundo natural. Porque o mais importante para ele é o amor. Mas nós somos de carne e osso, então a gente quer trucidar um, a gente quer pegar, está nervoso por causa da política. O Cezinha melhorou, né, Cezinha? Quando eu conheci ele lá, eu conheço ele desde 2015, 2016. Mas até 2018, 19, 20, 21, 22, né? Queria pegar um por causa da política. Hoje ele não perde tempo, gente. Então analisa a sua cabeça. Quanto tempo você dedica a Deus para olhar para Jesus, no amor de Jesus, e quanto tempo você está com o demônio dentro de você querendo brigar? Jesus não está pedindo para você brigar, nem com a política, nem com a sua família, e muito menos com a sua esposa e seus filhos. Amém? Então, gostaria de orar por você, gente. Fecha os olhos, então. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Que o Senhor continue ministrando no coração de cada um. Que a Tua palavra prevaleça e, principalmente, Senhor, direcione o coração e a mente de todos que aqui estiveram, estão aqui nesse momento, a praticar esse amor, Senhor. E a fé maior é acreditar que o amor de Jesus restaura famílias, restaura casamentos, melhora o relacionamento familiar. Então eu tenho que praticar sim esse amor, em primeiro lugar, amando a Ti, muito mais do que qualquer coisa, amando a mim mesmo, para que eu transborde amor, para que eu seja uma pessoa mansa, para que eu seja uma pessoa com domínio próprio, controle essas emoções de raiva, de frustração, e que fortaleça a minha fé, que o amor transforma. Como Paulo diz, quando era menino, brigava por coisas de menino e ficava imitando pai, mãe. Hoje eu cresci. E crescer significa, Senhor, nós olhamos para Ti e aprender a amar de uma maneira adulta, que no final permaneça a fé, a esperança e o amor. E o amor, sem dúvida nenhuma, é o Senhor em nossos corações, no meu coração e no coração de todos que aqui estiveram nesta noite, Senhor. E que o Senhor conduza a todos nas suas casas e a nós mesmos em segurança, em paz, e que o Senhor acompanhe a todos, Senhor, todos os dias, e que todos os dias seja um renovo em direção a esse amor, a essa promessa de adentrar no reino dos céus, sendo luz do mundo, e que esse sal dê sabor à vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.